Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ação, terror e mistério, chamado Amores Canibais. Alerta de spoilers a seguir. Em um terreno estéril desconhecido nos Estados Unidos pós-apocalípticos, um anúncio do sistema é dado aos funcionários do laboratório. Eles precisam evitar contato físico prolongado com os detentos do Bad Batch e limitar o seu contato visual com eles por não mais do que 10 segundos. Harley Mae Johnson, uma adolescente de aparência média, entra e recebe uma tatuagem no pescoço, atrás da sua orelha, que diz BB 5040, marcando-a como Bad Batch 5040. Nesse mesmo dia, 2 guardas prisionais escoltam Harley até uma área desconhecida e desolada onde detém todos os prisioneiros Bad Batch. Os guardas rapidamente trancam os portões atrás dela e ela se vê de repente no meio de um deserto vasto, árido e seco. Sem ter para onde ir, ela pega sua garrafinha de água, sua mochila e começa a caminhar. No caminho, ela encontra um panfleto interessante que diz: encontre o sonho e encontre o conforto. Ela logo encontra um carro abandonado e acha isso estranho. Sentindo-se exausta, ela procura refúgio dentro dele. Momentos depois, Harley nota o som estridente de um veículo vindo no sentido contrário e verifica o espelho retrovisor, onde ela vê 2 pessoas em um carrinho de golfe se aproximando dela. Conforme o carrinho se aproxima, ela sente algo estranho, como se um grande perigo estivesse em seu caminho. Harley tenta escapar, mas os homens conseguem capturá-la assim que ela começa a correr. Mais tarde, Harley acorda e se vê amarrada e amordaçada. Ela tenta procurar alguém que poderia ajudá-la, mas ao olhar para o ambiente, descobre que está em alguma comunidade estranha. Ela vê abrigos feitos de escombros e pessoas se comportando de forma mais estranha do que o normal. Um de seus raptores se aproxima dela e Harley luta para resistir, mas em meio ao seu esforço, o raptor injeta um anestésico em seu braço. Segundos depois, Harley sente uma sensação de formigamento nos dedos e de repente sente uma tontura, quase perdendo a consciência novamente. Seu raptor pega uma serra e corta seu braço sem hesitar. Ela grita histericamente enquanto vê o seu membro sendo arrancado de forma brutal. Embora a anestesia suprima sua dor, ela chora enquanto perde seu braço permanentemente e depois disso perde a sua perna direita também. Harley agora compreende que está dentro de uma estranha e aterrorizante comunidade de canibais. Depois de passar vários dias e noites na comunidade, Harley tem ouvido gritos incessantemente agonizantes de outros prisioneiros. Apesar da sua condição traumática, ela elabora um plano para escapar. No dia seguinte, Harley se cobre com suas fezes, esperando que seu raptor a solte. E depois de ver o seu estado, uma mulher realmente a solta e a arrasta para fora para lavá-la. Enquanto ela pega um balde de água, Harley rapidamente pega uma barra de metal de 2 metros de comprimento, caída no chão, e esconde em suas costas. Ela aproveita a oportunidade certa para atacar, e em segundos, Harley deixa a mulher inconsciente. Usando a mesma barra de metal, ela bate incessantemente na cabeça dela, e depois de se certificar de que ela está morta, Harley rasteja à sua volta para procurar algo que a ajude a escapar. Então ela vê uma caixa velha e felizmente encontra um velho skate que ela pode usar. Então ela deita no skate e finalmente consegue escapar da comunidade. Poucos momentos após a sua fuga, sob um calor abrasador, a sede toma conta do seu corpo e ela perde a sua força de vontade para ir mais longe. Então, de repente aparece um homem maltrapilho com um carrinho de compras cheio de restos e se aproxima dela. Ao sentir a sua vulnerabilidade, o homem a leva para uma nova comunidade chamada O Conforto. 5 meses depois, Harley segue em frente com a sua nova vida e se torna uma residente permanente da comunidade. Com a sua nova prótese instalada, vivendo em uma comunidade mais amigável, ela está se acostumando com a nova vida. Embora o lugar seja bastante semelhante à comunidade canibal da qual ela escapou, o Conforto foi construído a partir de detritos e restos. As casas feitas de caminhões antigos combinados com materiais de sucata também são o que predominam na área. Entretanto, a grande diferença nesta comunidade é que as pessoas que vivem ali levam uma vida mais decente do que as da comunidade canibal. As pessoas desta cidade não comem outras pessoas, comem comida normal como as pessoas comuns e respeitam umas às outras. Existe uma economia dentro do Conforto, onde as pessoas têm empregos, outros dirigem seus negócios e outros oferecem seus serviços. As pessoas desta comunidade têm suas residências e até mesmo têm um parque público onde podem passar o seu tempo relaxando e brincando. As pessoas que vivem dentro do Conforto respeitam e valorizam a vida umas das outras e coexistem umas com as outras. Por outro lado, um misterioso homem tatuado os obriga a respeitar a dura realidade da sociedade,
enquanto vive dentro da comunidade canibal, também conhecida como a Ponte. Ele ilustra as maneiras de viver dentro da ponte ao quebrar o pescoço de uma jovem garota, machucar o seu corpo inteiro e preparar uma refeição para sua família se alimentar. Um dia, do nada, Arlen de repente sente a perplexidade dos seus desejos, do que ela realmente quer para sua vida e o que ela realmente quer se tornar. Ela de alguma forma percebe que parece insatisfeita ao viver a sua vida dentro do conforto. Incerta sobre o que fazer, Arlen carrega sua arma de calibre 38 e decide dar um passeio fora das paredes de proteção do conforto, enquanto sente o ar sombrio que envolve o deserto. Então ela chega a um lixão, onde encontra uma mulher e uma criança, que por acaso são da família do misterioso homem tatuado, e estão procurando por restos utilizáveis. Lenta e cuidadosamente, Arlen se dirige a elas e pergunta de onde elas vieram, mas a mulher evita responder a pergunta. Arlen fica desconfiada e a acusa de ser uma pessoa da ponte. A mulher continua a evitar o confronto e responde que elas estão apenas procurando por pratos. Arlen pergunta a ela se a sua filha também come pessoas, mas a mulher diz que elas estão apenas tentando sobreviver assim como ela. Suas palavras ofendem Arlen e intensificam o seu ressentimento em relação a elas, e sem pensar duas vezes, Arlen atira na cabeça da mulher. Depois de testemunhar tudo, a criança que está com a mulher tenta despertá-la, incerta sobre a realidade da situação. Depois de ver a reação da criança, Arlen decide levá-la para dentro do conforto. Enquanto isso, o misterioso homem tatuado se sente inquieto, então ele vai à procura da sua família. Dentro do conforto, a criança encontra um vendedor que vende coelhos vivos. Arlen percebe o fascínio da criança pelas criaturas e paga por um deles para compensar o que fez. Arlen tenta deixar a criança confortável, sendo simpática com ela, mas a criança apenas a olha de forma estranha enquanto faz festa com o coelho. Ela tenta quebrar o gelo ao se apresentar, mas a criança parece mostrar quase nenhum interesse. Incapaz de conter as suas emoções, Arlen diz severamente à criança que ninguém mais se importa com ela e ela poderia ter lhe deixado no deserto. A criança então olha para ela e enquanto Arlen olha para a criança, de repente ela amolece, muda de assunto e pergunta se ela gosta do coelho e deseja ficar com ele. E finalmente a criança responde com um aceno. Do outro lado da comunidade, um misterioso homem tatuado chega ao lixão e encontra sua mulher deitada no chão sem vida. Ao lado dela está um maltrapilho de antes, que levou Arlen ao conforto. Ele está cuidando de seus negócios procurando sucata. O homem tatuado então o chama, mostra um retrato da sua filha e pergunta se ele a viu. O maltrapilho sorri e gesticula com a sua mão, que quer algo em troca dessa informação. Então, de repente, ele posa em frente ao homem tatuado, como se estivesse dizendo a ele para fazer um retrato dele. Em estado de incredulidade, o misterioso homem tatuado começa a desenhar e termina em poucos segundos. O maltrapilho sorri, surpreendentemente, enquanto olha para o resultado. Então, de repente, ele pega o bloco de esboços e escreve as palavras "Encontre o conforto". Naquele mesmo dia, Arlen e a criança parecem já se dar muito bem. Ambas se preparam para a festa de rua que está marcada para meia-noite. Então a festa de rua começa com a grande entrada de um homem que se veste como Elvis Presley. Ele é o diretor de uma subcomunidade dentro do conforto, conhecida como O Sonho. Ele diz ao povo que eles foram despejados no meio do deserto porque são bad batches, basicamente membros não funcionais da sociedade. Depois ele explica que nenhum deles era suficientemente bom, inteligente, jovem, saudável, rico e são o suficiente. Por isso foram chamados de aberrações e parasitas da sociedade. Quando as pessoas do conforto concordam com isso, o diretor conclui o seu discurso, convencendo a todos de que é hora de acordar e encontrar o sonho. Arlen parece estar perdida em seus pensamentos, pensando o que é isso que eles chamam de sonho. Então ela nota as pessoas fazendo fila na frente de uma jovem que se alimenta com um comprimido. E por curiosidade ela se junta a eles e toma a pílula. Enquanto isso, no meio da festa, a criança pede o seu coelho na multidão. Enquanto a criança a procura, ela acaba no mesmo lugar onde o diretor está. Ele agarra o coelho e entrega a ela. Depois, o diretor conduz a criança para dentro do sonho. Arlen então percebe que ela perdeu a criança. Entretanto, a sua intoxicação pela pílula a faz perder a capacidade de raciocinar. Embora incapaz de fazer um bom julgamento, a sua mente subconsciente sugere fortemente a procura da criança perdida, o que a leva novamente para fora das paredes do conforto. Então, o misterioso homem tatuado se aproxima dela de repente. Ela está bem na frente dele, ignorando qualquer perigo, e lhe diz que todos eles estão em um lugar escuro, com medo da sua espécie. No dia seguinte, já sóbria da pílula, Arlen acorda e percebe que a sua prótese está faltando. O misterioso homem tatuado aparece diante dela
e lhe diz que ela está longe do conforto e sem a sua prótese, ela será incapaz de ir a qualquer lugar. Ele então mostra um retrato da sua filha e pergunta se ela a viu, mas Arlen mente e diz que não viu a criança. Acreditando ingenuamente em Arlen, o homem tatuado a força a fazer uma aposta com ele, de que ele só devolverá a sua prótese e a levará para o conforto se ela concordar em procurar a filha dele. Arlen concorda com isso e eles começam a sua viagem. Ao meio-dia, um estranho em uma moto aparece de repente. Ele tenta oferecer ao homem tatuado um recipiente de gasolina em troca da perna de Arlen. A tensão aumenta repentinamente enquanto os dois homens olham um para o outro. O estranho decide se preparar para lutar, enquanto arranca uma longa e grossa corrente das costas. Ao ver a agressividade do estranho, o homem tatuado decide ceder e entrega a Arlen. Ele então agarra o recipiente de combustível em troca, vira as costas e se afasta na direção oposta. O estranho carrega Arlen de volta para sua moto, mas em uma fração de segundos, o homem tatuado pega sua faca e a joga diretamente em sua direção. Confiantes de que o desconhecido não está mais vivo, eles continuam com a sua viagem. Então a noite chega e eles acampam. Enquanto se preparam para dormir, Arlen tenta envolver o homem tatuado em uma conversa, perguntando sem rodeios como ele se tornou um Bad Batch. Então ele fica em silêncio por um momento, organiza seus pensamentos e se abre com Arlen. À medida que a noite vai se aprofundando, eles se tornam mais confortáveis e mais próximos um do outro. Agarrando a oportunidade, ela de repente lhe arranca a faca e ameaça matá-lo. Sem mostrar qualquer agitação, ele se aproxima de Arlen, provocando-a a ir em frente. Olhando um para o outro por um tempo, o humor deles muda de repente de medo e ódio para um momento bizarramente romântico. Então, de repente, do nada, um homem do conforto aparece e atira no peito do homem tatuado. O homem pretende salvar Arlen e convencê-la a voltar com ele para o conforto. De volta à comunidade, a incerteza do estado emocional atual de Arlen aumenta, quer ele esteja ou não feliz com a segurança e a paz dentro do conforto. A obscuridade dos seus desejos a intriga. Então, ela decide voltar ao lugar onde deixou o homem tatuado. E ao chegar lá, ela só encontra um bloco de desenhos do homem e uma mancha de sangue no chão. À medida que a desilusão se espalha pelo seu rosto, ela traz o bloco de desenhos para o conforto. Enquanto isso, o maltrapilho de antes encontra o homem tatuado de longe, aparentemente sem vida no chão, e ele examina o seu corpo, decidindo levá-lo sob seus cuidados. Arlen então abre o bloco de desenhos do homem tatuado e encontra diferentes tipos de esboços de pessoas, animais e plantas. Mais tarde, ela encontra o retrato da criança que uma vez perdeu na festa de rua e fica emocionada. Então ela decide fazer cópias do retrato da criança e começa a procurá-la. Ela pergunta e mostra o retrato da criança para as pessoas ao redor do conforto, esperando obter informações, mas ninguém sabe dela. Depois de passar horas em uma longa e exaustiva busca, ela parece sentir que toda a esperança está perdida. E finalmente, enquanto ela senta para descansar, uma mulher do sonho passa de repente por ela, e finalmente Arlen vê a criança perdida junto com ela. Mais tarde, naquele mesmo dia, Arlen aparece na porta da frente do sonho. Quando lhe concedem a entrada, ela entra, prestes a conhecer as respostas para o seu maior dilema, descobrir o que é o sonho. O sonho é uma mansão completa com comodidades encomendadas pelo homem que se veste de Elvis Presley. A mansão em si é uma pequena comunidade de mulheres que vivem uma vida luxuosa, muito mais confortável do que dentro do conforto. Quando Arlen entra na mansão, ela descobre uma instituição de atividades ilegais. Ela vê uma mulher que cuida de arbustos narcóticos, produção em massa de comprimidos feitos de substâncias ilegais e várias mulheres grávidas. Então o diretor chega e faz uma observação estranha quando se aproxima para conhecê-la. Depois ele continua a explicar que o que ela vê ao seu redor é a economia do conforto. Enquanto Arlen ouve isso, ela se perde em seus pensamentos. O diretor percebe a sua disposição e a confronta sobre não gostar daquele lugar. Prestes a responder, ela pede as palavras certas para dizer no momento, e ele então explica que custa muito caro para ele estar no conforto. Ele pergunta a ela onde ela preferiria estar, mas sem poder responder, Arlen se levanta e se senta ao seu lado. Ele continua a animá-la, dizendo que tudo o que ela fez a colocou onde ela está neste momento. Então ele demonstra sua sabedoria, segurando um tomate cereja em sua mão. Ele explica que ele começa como uma semente, e enquanto você cuida do jardim, ele cuida de você de volta. Se você o alimentar, ele o alimentará de volta. Ele acrescenta que poucas coisas no mundo funcionam assim, de forma justa. Então ele finalmente explica que o sonho é a própria vida, e a vida é o sonho. Depois ele conclui a conversa aceitando Arlen para fazer parte da sua comunidade de elite. Em sua mente, Arlen celebra triunfantemente o sucesso do seu único propósito,
ao caminhar em frente à porta do sonho, infiltrando-se na mansão e conseguindo todos os meios necessários para tirar a filha do homem tatuado do sonho. Depois que Arlen conhece seu quarto, ela vai impacientemente para dentro do banheiro, retira sua prótese e puxa sua arma para fora. Então ela diz a uma das amantes do diretor para entrar no banheiro, porque se sente nervosa com o que está prestes a acontecer. E quando a mulher está prestes a entrar, ela de repente aponta a arma para sua barriga de grávida e a mantém como refém. Ela exige que o diretor traga a criança para fora enquanto ele ameaça a explodir o seu filho, que já está prestes a nascer. Sem escolha, o diretor traz a criança escada abaixo e a entrega a Arlen. Ela então pega a criança e mantém a mulher como refém até que ela abra um caminho para fora do sonho. Arlen abusa da sua sorte e exige ainda um veículo de fuga, com a promessa de que ela libertará a mulher grávida quando eles puderem chegar com segurança ao exterior do conforto. Depois que todas as exigências dela forem atendidas, elas saem do conforto para sempre. E como prometido, ela deixa a mulher grávida voltar para casa, mas fica com o veículo. Depois de dirigir por várias horas, o homem tatuado aparece de repente em uma moto e se aproxima. A criança corre em direção ao seu pai e o abraça emocionada. Depois, a criança corre de volta para o veículo, pega o seu coelho e o apresenta a ele. Depois, ele decide voltar para a ponte com ela, mas Arlen os detém e pergunta se ela pode ir junto. Incrédulo, o homem a afasta e sugere que ela precisa voltar para o conforto. Ele continua a explicar que só há morte para ela neste lugar. Então ela mostra sua determinação em ficar, e sem dizer uma palavra, Arlen se agarra e segura sua mão. A criança então tenta atrapalhar esse momento íntimo, e de repente exige comer espaguete. Sem saber onde conseguir isso, o homem tatuado pega o coelho da criança e o assa em seu lugar. A criança chora enquanto eles se banqueteiam com o coelho, depois continua a chorar enquanto consome a carne. Agora os três estão prontos para o próximo capítulo das suas vidas, e começam a sua jornada, compartilhando a sua primeira refeição como uma família. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.